Então, o que é a cultura? O que é a cultura? Para mim, é uma pergunta muito complexa, mas é curta. E eu vou tentar também ser curta na resposta. Ok. Mas como socióloga, eu sou socióloga, tu já disseste, é um defeito profissional, nós não conseguimos evitar tentar sempre contextualizar aquilo que dizemos e enquadrar aquilo que dizemos, como tentamos explicar e enquadrar aquilo que estudamos pensa, a forma como pensa, a forma como sentem. Nossa forma de explicar o mundo é enquadrando e contextualizando, explicando os factos assim. Bom, portanto, o que é que para mim a cultura? Não vou ser muito original, porque já outros disseram isto, mas para mim uma metáfora mais interessante é dizer que é uma lente, ou é a lente com que vemos o mundo. Ok. São os óculos, lente, pronto, são os óculos com que olhamos para o mundo. E dizendo olhamos, ouvemos, podemos dizer ouvimos, cheiramos, sentimos, pensamos, agimos sobre o mundo. E há outra definição que é: a cultura é a nossa forma de ser, estar, pensar e agir. Pronto, está certo. Equivale, é outra forma de dizer a mesma coisa. Certo. No fundo é aquilo que nos faz humanos, até para poder ir um bocadinho mais longe, porque muitas vezes quando se pensa em cultura, quando se define cultura, define-se por oposição ou por contraponto à natureza. Portanto, certo. A cultura é tudo aquilo que nós queremos como seres humanos e que fomos acrescentando àquilo que encontramos, a este planeta, não é? Portanto, de bem e de mal. Mas, e é o que define um determinado grupo social. Sim. Portanto, nós podemos ver isso pela diferença, por exemplo, o que é que distingue um alfacinha de um tripeiro? O que é que distingue um português de um espanhol? E ao fazermos isto, estamos a ver culturas diferentes, ver o que é que não são. E o que é isso? O que é que nós hoje temos de diferente? Um alfacinha e um tripeiro? Forma de falar. Por exemplo, ok? Portanto, tem a ver com os códigos, não é? Sim. Os símbolos que nós usamos. Sim, portanto... Os valores. Eu diria que esta minha visão da cultura é, claro, como socióloga e profissional do setor, peguei logo na visão mais lata, não é? Sim. Porque nós costumamos dividir, para explicar a cultura, costumamos dividir sempre em duas formas de a pensar ou de a definir. A forma mais restrita e a forma mais lata. Portanto, e a resposta que te dei é a mais lata. É aquela que equivale às crenças, aos valores, à forma de pensar e depois de agir e de se comportar. Portanto, mais sociológica, não é? Mais ampla. E é verdade que estas duas formas de definir, a mais lata e a mais restrita, são usadas normalmente por nós no dia-a-dia, no senso comum, um bocado aleatoriamente e às vezes até confundindo. E, portanto, quando nós pensamos em nível mais restrito, aí sim estamos a pensar naquilo que podemos chamar o setor cultural e criativo. E todo o campo de pessoas e de dinâmicas que criam, que produzem, que comunicam, que governam, que financiam a cultura e as atividades que estão incluídas neste campo. Mas as artes são um subgrupo de uma coisa maior que é a cultura. Exatamente. Portanto, as artes são, diria eu, quase o núcleo duro desta forma mais restrita de pensar a cultura. De pensar. A cultura, em termos restritos, engloba-se naturalmente na cultura em sentido amplo, porque se a cultura, em sentido amplo, é uma forma de estar e de pensar e de agir sobre o mundo, as expressões artísticas e culturais são também uma forma de pensar e agir. Certo. Portanto, englobam-se dentro de uma cultura maior. E depois há muitas camadas, não é? Cada ser humano é um ser único, que acumula em si e está impregnado de diferentes culturas, que é a cultura da cidade, a cultura da profissão, a cultura da família, a cultura do género, etc. Certo. Mas, ok, mas tende-se a confundir cultura com arte, de tal forma que existe um Ministério da Cultura que, na verdade, é o Ministério que apoia as artes. Não apoia só as artes. Se pensarmos, por exemplo, no património, e o património é... As pedras vivas e as pedras mortas, não é? Sim, normalmente as artes pensa-se no contemporâneo, na criação atual. Certo. Mas normalmente aquilo que é domínio dos Ministérios da Cultura é a cultura em sentido restrito. Não é? Porque senão todo o governo é cultural, não é? Tudo é cultura. Porque a economia faz parte da cultura, não é? O que é a economia? Claro. A
a economia será a forma de gerir e usar os recursos materiais. Será certo. isso? Eu não sou economista, portanto, E- será isso a economia? Não sei, ajudem-me, se há aqui economistas na sala. E, logicamente, a forma de gerir e usar recursos está totalmente impregnada e condicionada pela cultura, não é? Claro. Pelas crenças que temos, pelos valores que temos. Claro. Não é? Portanto, a economia também está... Todos aqueles debates, para mim, absolutamente sem sentido, da oposição entre a cultura e a economia, na medida em que a cultura e a economia são a mesma, fases diferentes da mesma moeda, nem isso, a cultura engloba a economia. Porque se a cultura é aquilo que nós fazemos, portanto, tudo o que nós fazemos depende da nossa cultura, nossa vida, certo. atividade pessoal, profissional, social, etc, etc, etc. Certo, portanto, nós somos todos seres culturais. Já não somos todos profissionais da cultura, mas somos todos seres culturais, sendo que as expressões amadoras também fazem parte do campo da cultura, quando se diz cultura em sentido restrito. E os Ministérios da Cultura também normalmente ocupam-se das expressões mais amadoras, pelo menos devem. Tu que és uma mulher da Europa e que está sempre a viajar pela Europa e conhece bem a Europa, tu sentes isso mesmo? Sentes que culturas diferentes dão origem a economias diferentes? Sim, e a formas de estar perante o trabalho e claro. perante a vida diferentes. Claro que hoje em dia, com as tecnologias, com os transportes, estamos mais globalizados e mais próximos. Mais fundidos. Muito Então mais explica uma próximos. coisa, porque é que Portugal é o povo que trabalha mais horas por semana na Europa e é dos que recebe menos? Eu não sei explicar isso, se soubesse. Mas, normalmente, vais falar na produtividade? Não. Queres que eu fale na produtividade? Não. Tem a ver com a cultura organizativa, não é? Que lá está, é uma cultura também. Claro. Com aquilo que nós valorizamos. Claro. Tem a ver com o nosso nível de educação, na nossa capacidade de exigir e de aceitar. São muitos fatores que explicam a manutenção dos salários baixos. Tu, como agente interveniente da cultura nos países, qual é que é o teu objetivo? O que é que, quando promoves a discussão da cultura, no fim do dia, o que é que queres alcançar? Um mundo melhor, não é? Um mundo melhor, claro. Nós, profissionais da cultura, acreditamos que, na verdade, a cultura vai trazer o lado humano para a política. Uhum. E, portanto, é esse lado humano que nós queremos que seja reconhecido. E também acreditamos que, num sentido lá está mais restrito, que a arte e as formas de expressão também têm algo a dizer na forma como nós queremos conduzir a nossa vida e viver em conjunto. Okay, e, portanto, por isso é que achamos que vale a pena promover a arte e a cultura e que é fundamental para nos ampliar a nossa visão sobre o mundo e o nosso espírito crítico, por exemplo, que são fundamentais para que haja sociedades democráticas Okay. e a gente se entenda uns com os outros. Para fecharmos este ponto, para não estar aqui, eu não quero estar a massacrar muito a economia, mas acho que se alguém discordar de mim, que diga já, mas a ideia que eu tenho é que Portugal desenvolveu-se nos últimos anos muito à conta do betão, da construção, do hardware, e isso desenvolvemos competências e temos uma fileira industrial, vai do cimento até à arquitetura, que consegue fazer isso. Mas a ideia que se tem é que este modelo está-se a começar a esgotar. Nós já temos as autoestradas, podemos investir mais em caminhos de ferro, mas já temos mais ou menos as escolas e, portanto, a pergunta é what's next? Ou seja, qual é que é o próximo desafio político? Construir mais um TGV? Construir mais... É o software, não é? Tem que ser os conteúdos. Pronto. Até porque agora estamos a virar-nos para o turismo, não é? Parece que sim. E o turismo precisa de conteúdos. O turismo precisa de conteúdos. Claro. Conteúdos que sejam distintivos, especialmente, também digo eu, porque senão vão encontrar a mesma coisa que encontram noutros sítios, depois começam a entrar outros fatores em causa. Claro. É? Ok, isso leva-nos às cidades capital da cultura. Okay. As cidades que se candidatam à capital da cultura, o que é que elas querem? As cidades querem coisas muito diferentes. Eu, se calhar, tenho medo de responder o que é que nós queremos que eles queiram. Também ajuda. Eles querem, mas basicamente, eles querem pôr a cidade no mapa. Não é? Querem publicidade? Não, publicidade está bem, mas se calhar é uma forma muito reduzida de pensar. O pôr a cidade no mapa. Querem pôr a cidade no mapa. Querem ser conhecidos. Querem ser visíveis, querem desenvolver as cidades. Claro.
querem que as pessoas vão lá. Sim, querem Por isso- ter mais residentes e mais visitantes. Mas não E mais negócios, e não mais tens a movimento, percepção que muita parte mais recursos. da cultura que se faz em Portugal ainda é um bocadinho porque fica bem. Esperem, nós queremos que eles queiram que melhor qualidade de vida para quem vive e para quem visita. Claro, ok. Que fica bem. Sim, ainda se faz cultura, se fazem concertos de música clássica, fazem-se exposições, porque... Ainda é decorativa, não é isso? Porque fica mal não ter. Não tens essa percepção, ou estou errado? Não sei se está aqui alguém da Câmara Municipal que queira contradizer o que eu estou a dizer. Isto são opiniões muito pessoais, portanto, facilmente podem ser rebatidas. Eu acho que ainda há, em muitos casos, uma visão muito reduzida do potencial da cultura e, portanto, ainda é vista como um entretenimento ou até o entretenimento até já é muito valorizado e também é importante, mas como decorativo ou, se calhar, como um apanágio de um grupo muito restrito, não é? Agora entramos na alta cultura, na baixa cultura, no facto de ainda ser uma atividade de nicho, de uma elite e que, portanto, ainda possa ser muito, muito decorativa e não terem uma consciência da possibilidade e do potencial que pode ter para desenvolver a sociedade no todo, o território, a vertente económica também. Ok. Então, mas diz uma coisa, porque é que, por exemplo, porque é que havemos de ler livros? Qual é que é a vantagem? A vantagem de ler livros, para além de nos entreter, não é podermos conhecer outros mundos e outras visões, é podermos entrar na cabeça e no corpo de outros personagens e conhecê-los por dentro, é abrir os nossos horizontes. E passar um bom bocado também, acho. Mas, ok. Portanto, a literatura dá-nos mais conhecimento. Sim, mais conhecimento. Na verdade é isso. Isso enriquece-nos e dá-nos visões diferentes. Porque numa ficção, quer dizer, nós quando estamos a ler uma obra de um rei do século XVIII, nós nunca seremos um rei do século XVIII, mas através da ficção conseguimos encarnar e perceber, experienciar e aprender qualquer coisa com isso, não é? Sim. Ok. É relativizar, poder ter termos comparativos, certo, que nos permitem depois entender melhor o nosso dia-a-dia e poder relativizá-lo muitas vezes, a uma certa distância. Nós fomos aquilo que chama uma geração da people of the books, não é? Nós quando crescemos. Os nossos filhos agora já não leem, pelo menos as minhas filhas não leem. Não. E são people of the screens, é como se chamam. Achas que nós somos melhores do que eles? Porque nós lemos e temos aquele estatuto intelectual de... Não posso achar isso. Então... Até porque não sei se a gente lia assim tanto. Alguns de nós líamos, mas na verdade as coisas não mudam assim tanto. Porque os screens também podemos ler livros nos screens. Lemos diferente. Sim, é diferente. Eu não consigo adaptar-me ainda. Eu também não, mas eu vejo muita gente a ler no screen. Faz o download do livro inteiro e lê, é mais leve, podes alterar o conteúdo, né? Num screen podes ter os livros todos. Eu também não me habituo muito, mas a verdade é que tudo que já seja trabalho, leitura de trabalho, leitura de relatórios, eu não imprimo absolutamente nada. Também já nem tenho tempo, portanto não tenho mesmo que ser no screen. Portanto, não sei se nós líamos primeiro, não sei se nós líamos muito mais. Se a percentagem daqueles que lê era assim tal maior. Certo. E depois os screens, os ecrãs também podem trazer outras formas de conhecimento e de informação. E depois a informação e o conhecimento não são necessariamente bons ou maus. Não é? Portanto, já é um juízo de valor que podemos ter a vontade e o desejo de ter, mas que nem sempre podemos dizer que a arte faz pessoas melhores ou que nem vamos tirar traz-nos outras perspectivas, abre-nos, permite-nos relativizar e criticar, mas nem todos os artistas são boas pessoas, não é? Não. Então, também sempre ler leva a que sejamos melhores pessoas. Bem, temos aqui dois campeonatos. Temos aqui a cultura, que tem uma dimensão mais sociológica, tem a ver com a nossa forma de ser, de estar, e temos aqui a arte, não é? Que é, enfim, do melhor que há da humanidade nestas partes. Não é? Há aquela coisa que, por exemplo, escrever, todos nós escrevemos, ou podemos escrever, é um ato cultural. Escrever é um ato cultural, não é?
Tem um conjunto de códigos, tem um conjunto de regras que nós aprendemos e, portanto, partilhamos entre todos. Mas só aqueles que escrevem muito bem é que podem ascender ao estatuto de escritores. Dos melhores de nós, todos nós que escrevemos, só aqueles... Portanto, a arte, eu vejo assim pelo menos, a arte é um bocadinho um best-of daquilo que nós fazemos e que é lá em cima. A questão é, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, a arte, qual é que é o papel? Porque é que nós gastamos 1% do orçamento do Estado em arte? Não gastamos nada, 1%. Muito menos. Isso é a luta. É 1%, é a luta. É o mínimo que achamos nós, mas não chegamos aí. Porque é que gastamos? Qual é o potencial? Certo, exatamente. Para além de todas as questões que já referimos, da arte poder amplificar os horizontes e desenvolver o espírito crítico, portanto, meramente uma questão de educação, a arte pode também ser um veículo para pensarmos o mundo noutras áreas, que não em apenas o campo artístico. Claro. E, portanto, por exemplo, quando nós pensamos em inovação, hoje em dia a inovação está no discurso de todos, não é? No discurso. Na prática... Pronto, eu disse bem, no discurso. Discurso. Está no discurso de todos. E, normalmente, quando pensamos em inovação, pensamos em quem? Nos engenheiros, na tecnologia. Claro, e eu acho incrível que não se pense nos artistas. Claro. Não devia ser um território nato e natural também dos artistas. Sim, claro. Não é apenas... Pensamos na tecnologia, pensamos em inovação, pensamos em tecnologia, pensamos em ciência. Quando muito, mas o conhecimento artístico é também uma forma de conhecimento diferente, claro, o método de trabalho, a investigação artística é também investigação, certo. E que produz também conhecimento, claro. De uma ordem diferente da científica, mas é também conhecimento, não é reconhecido, nomeadamente academicamente como tal, claro, não é? Claro. As artes chegam à academia há alguns anos, algumas décadas, eram escolas superiores, não eram faculdades. E, portanto, é uma forma de saber que também pode ser importante e ilustrativa para desenvolver, pensar uma cidade, tomar decisões sobre uma série de outras coisas que não unicamente para embelezar ou para entreter as pessoas. Claro. O contacto frequente com certo tipo de artes que lidam com a vanguarda, por exemplo, ajuda-nos a criar uma mentalidade de lidar com o novo, lidar com a novidade. Certo. Portanto, isso é são competências, sim, competências. É fundamental para criar uma cultura ligada depois à criatividade e à inovação, que depois tem uma aplicação no campo económico. Sim, e cada vez mais os artistas também têm sido chamados e têm vontade de colaborar noutras e de trabalhar com territórios e com os desafios que os territórios trazem, com comunidades diferenciadas e de poder contribuir ao nível social, ao nível ambiental, etc. Portanto, cada vez mais as questões que os movem são também essas. Para ti é claro que a arte é conhecimento. Sim. Seja o qual for, se é emocional, se é racional. Sim, claro, agora exatamente. Já é outra questão. Eu estou sempre a citar aqui a nossa primeira convidada deste ciclo de masterclasses, a Maria Carmo Fonseca, que disse que nós somos fluxos de informação. Isto é uma expressão, enfim... Sim, e a arte é uma forma de exprimir esses fluxos, digo eu. Exatamente, não é? Exatamente. Depois de diferentes formas, conforme as diferentes disciplinas. Okay. E aberto, ainda por cima, não é? Porque a arte é aquele território da exploração, que não tem assim as fronteiras muito definidas. Então agora deixa-me tramar-te. Se tu fosses presidente da Câmara, o que é que tu fazias? Dava mais que 1% para a cultura. Dava mais que 1% para a cultura, porque também vem daí. É preciso investir, não é? Como se investe na ciência, também tem que se investir na cultura. Claro, ou seja, como é que nós desenvolvemos o território, não é? Basicamente essa é a questão. Sim, eu trazia outras cabeças para pensar a cidade comigo. E dava, se calhar, algum espaço para trabalhar uma série de outras questões através da arte e da cultura. Ok. Portanto, dava um papel grande ao vereador da cultura. Ok. Olha, e como é que ligamos isto à educação, ao sistema de ensino? Imediato, não é? Ligações, eu diria que são imediatas. Primeiro, porque para podermos valorizar
e para podermos ler ou poder apreciar e permitir desenvolver o conhecimento também através da música, do teatro, da dança. Temos que apreciá-lo e reconhecê-lo, e para isso precisamos ter contacto com este mundo desde pequeninos, e até porque a própria arte é uma forma de... eu conheço bailarinos e coreógrafos que ensinam matemática. Curioso. E há quem diga que a matemática, que a música pode substituir a matemática para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Por exemplo. Que é aquilo que faz a matemática, não é? Portanto, não só o conhecimento puramente artístico, no sentido de termos as disciplinas de artes, que se calhar precisam ser mais valorizadas, não é? Porque não é só a matemática. Eu ia dizer o português, mas o português já não é muito valorizado, infelizmente. Porque a língua é um instrumento fundamental, saber escrever e falar é fundamental para qualquer outra profissão, diria eu. Certo, claro. Portanto, as expressões visuais e artísticas são fundamentais em si, como forma de nós podermos nos expressar diferentemente e depois saber apreciar quem o faz. Lá está, os profissionais. Se nós não quisermos nós mesmos desenvolver uma carreira, mas também uma forma de desenvolver diferentes tipos de raciocínio e de outros saberes, lá está. Claro. Pode ser um auxiliar muito importante para aprendermos as matemáticas e a história, por exemplo. Quando penso em história, o teatro parece-me um veículo, a literatura são veículos fundamentais para perceber a história e o português. Claro. Bem. Olha, vamos centrar agora um bocadinho nas questões Portanto, da cultura. O vereador da Educação ou o Ministro tem que trabalhar como da Cultura. Era bom, aliás, nós já falámos sobre isso, o Ministério da Cultura devia integrar o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, da Comunicação Social e da Cultura, pelo menos. Ou então têm que trabalhar todos uns com os outros, se calhar, não é? Pois, ou isso, se calhar é o melhor, não é? Isso é um ato cultural, trabalhar em equipa. Que é uma característica. Olha, tu que viajas muito de fora, como é que vês os portugueses? Culturalmente, como é que vês os portugueses? Quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos? O que é que gostas em nós? O que é que não gostas em nós? Às vezes aquilo que gosto é aquilo que não gosto. Como assim? Por exemplo, a flexibilidade eu gosto muito, mas depois também acho que é aquilo que nos impede de avançar. Porquê? Porque não nos organizamos. Porque aceitamos tudo. É a ideia do desenrasca. Achamos que o desenrasca é ótimo, e em determinadas situações, mas depois impede-nos efetivamente de materializar coisas, de formalizar coisas, de assumir as coisas. Sim. Pronto, basicamente é essa. Depois, lá está, o ser português também é um mosaico de coisas diferentes, não é? Os portugueses, como portugueses, também somos muito diferentes, e como espanhóis também são muito diferentes, e os alemães também são todos muito diferentes, e portanto também tenho alguma dificuldade. O facto de realmente também ter contacto com muitas culturas diferentes me permite ver que também não somos assim tão diferentes uns dos outros quanto isso, certo. E também temos muitas semelhanças. Mas é fácil olhar para a Europa e ver aqui uma cultura latina, mediterrânica, uma cultura mais acima anglo-saxónica, e depois uma cultura de leste. É mais são estes três territórios, ou as coisas não são tão claras? Não são tão claras. São claras porque também nós crescemos a habituar-nos a vê-las. Certo, e portanto claro, a gente vemos-las. Claro. Lá está, é tal lente com que vemos o mundo. Mas ao mesmo tempo não são tão claras, porque se tu me disseres que nós somos latinos e mediterrâneos e eu digo que eu sou do norte, não sou mediterrânica. E eu também brinco sempre muito com isto com os meus colegas do norte, que eles dizem que tu és do sul. Eu digo, desculpa, eu não sou do sul, eu sou do norte. Mas eles acham que eu sou do sul. E depois, quando nós conhecemos a Grécia, conhecemos a Espanha conhecemos nós todos bem, e percebemos que há diferenças fundamentais entre eles, não é? Olha, e para ti é claro... Portanto, não é assim tão simples, vá lá, é a minha resposta. Então, nessa lógica, é para ti claro que o Estado-nação está a cair e as cidades, as grandes metrópoles estão a crescer em termos de importância na cultura europeia? Sim, é claro, e a União Europeia entendeu muito bem isso já, talvez até tarde demais, mas entendeu. E não é à toa que cada vez há mais programas e que o papel das regiões
e das cidades, mesmo na própria conjuntura e dinâmica de governação, tem sido valorizado. Claro que a União Europeia é a principal interessada nisso. Quanto logicamente, mais fraco for o Estado-nação, mais força terá a federação. Criam demasiados obstáculos ao avanço do projeto e, portanto, há que encontrar... E não é só isso, as cidades são aquelas que estão mais próximas dos cidadãos. Okay. Não é? Os Estados-nação estão muito longe. Mas tu vês uma Europa pujante? Olhamos agora para o Brexit, mas não vejo nada. Eu sinto uma Europa que pode ser pujante, eu vejo um potencial enorme, mas na realidade não estamos todos numa fase não estamos de todo numa fase de pujança, digo eu, infelizmente. Daquele lado da Europa que nós conhecemos pior e que tu conheces um bocadinho melhor, o lado leste, aqueles novos países, Lituânia, Letónia, eles estão de corpo e alma ou também estão com um pé à frente ou outro atrás? Politicamente não me parece nada que estejam de corpo e alma, porque têm contestado e questionado muitíssimo, não é? Entraram há pouco tempo, principalmente por relação a nós, e já começaram a fazer barulho muito mais cedo que nós ainda não fizemos barulho nenhum, nem contestamos nada. Nesse aspecto ainda bem, não sei se é ainda bem, porque se calhar quer dizer que não temos assim um espírito tão crítico, mas pronto, já são outros caminhos. Já estou a pôr muitas coisas. É outra característica cultural também, não é? Não, os países de leste têm estado muito contestatários politicamente ao projeto, são mais renitentes. Capital da Cultura. Conta-nos a história, como é que tudo isto aparece, como é que o projeto evoluiu e em que fase é que estamos? Ok, portanto, tentar ser breve. Força. O projeto é uma iniciativa que já vem desde 1985. Na verdade, é das iniciativas mais prestigiantes da União Europeia na área da cultura. Convém dizer que a União Europeia não tem grande legitimidade para intervir nesta área, porque é uma área que cabe exclusivamente da responsabilidade dos Estados-membros. Okay. E, portanto, pergunta-me as questões que quiseres pelo meio, porque isto vai ser uma história muito longa. Continua. Começa em 1985. Nessa altura estávamos a falar, no fundo, de dar visibilidade às capitais da Europa e dar-lhes visibilidade como capitais da Europa. Não é Lisboa ou Madrid, capital de Portugal e capital da Espanha, mas também são capitais da Europa, porque têm programações internacionais e porque têm valores, património, que são, na verdade, comuns e que podem ser montras dessa cultura. E que a cultura também europeia está nestas cidades. Era essa a intenção. E, portanto, era um programa cultural e artístico que decorria durante um ano e que se colocavam os holofotes nessa cidade. E o label, que também é importante, da União Europeia. E por isso nós tivemos Lisboa 94. Foi lógico ser Lisboa, era uma decisão do Estado-membro. E normalmente todos os Estados-membros elegeram as suas capitais, como as primeiras capitais, e na verdade foi um programa reforçado de atividades, se calhar renovaram-se alguns espaços para poder receber essas atividades. Eu lembro-me na altura da agenda cultural, já te disse, eu acho que foi nessa altura que pela primeira vez se encontrou uma agenda que compilava o que se passava na cidade ao nível cultural. E depois, pronto, a seguir tivemos também o Expo 98 que reforçou, eu penso que houve um reforço da profissionalização do setor. Estamos a falar da cultura em sentido muito restrito ainda. Ou sentido restrito, não é? Muito, é restrito. Sim. É o profissional, são as artes, são as atividades culturais. Quando depois tivemos o Porto, e eu estou a focar nos exemplos de Portugal, mas na verdade estou a tentar refletir a evolução da iniciativa, já era a cultura e o seu potencial para renovar a cidade. E daí que as infraestruturas, o espaço público passou a ter muita importância na iniciativa e, portanto, o Porto investiu forte a nível da renovação de praças, de espaços que eram apenas de passagem e que não eram todo agradáveis para estar. Há um antes e depois, claramente, no Porto? Há um antes e depois. A cidade ficou bastante mais agradável de estar e houve uma profissionalização também do setor, porque se investiu também já bastante na formação. E os operadores ficaram mais capazes, criou uma certa dinâmica, sendo que nós depois tivemos ali uma queda livre muito abrupta a nível autárquico, porque o nosso presidente seguinte não achava que a cultura tinha tanto valor. Não investiu. Mas esse investimento que é feito depois fica?
ou seja, vale a pena gastar dinheiro porque depois isso, na verdade, é investimento e depois gera receitas nos anos seguintes? Sim, sem dúvida. Claro, todas? Nós a seguir tivemos Guimarães 2012. É uma cidade mais pequena. Eu andei ainda há bocadinho a revisitar os números, mas os números valem o que valem, não é? Porque há diferentes sempre formas de os medir. Mas segundo os estudos de impacto que se fizeram, 50% de aumento nas visitas a museus, 110% do aumento a nível das dormidas e do turismo. Okay. A cidade, primeiro, foi colocada no mapa, portanto as pessoas olham para a cidade de forma diferente. No caso de Guimarães, passando para 2012 já, os próprios vimaranenses incrementaram o seu orgulho. Identidade, portanto. Sim, um reforço enorme. Sentiam mais vontade de ter as suas lojas mais bonitas, as suas casas mais bonitas. A dinâmica, criaram-se estruturas que nunca fica perdido a zero, normalmente. Há depois que saber manter e dinamizar, claro. E investir, e programar, e gerir, sem dúvida. Claro. Mas há ali uma dinâmica que depois fica e que nunca volta para trás. E agora, o processo de candidatura, como é que funciona? Agora o programa mudou, cresceu, eu diria num bom sentido, porque se tornou muito mais estruturante, e agora é a mesma cultura no seu sentido mais amplo. E, portanto, o programa tem um conjunto de critérios, são 6 critérios, muito exigentes. Sim. E que, na verdade, exigem que seja um projeto de cidade, um projeto de desenvolvimento. Portanto, a candidatura à Capital Europeia da Cultura é, neste momento, um projeto de desenvolvimento da cidade através da cultura, que tem que provar que vai deixar um legado. E tem que mostrar como é que o vai deixar e como é que o vai continuar a alimentar. Certo. E, portanto, exige-se, em primeiro lugar, que a cidade tenha uma estratégia cultural. Uma estratégia cultural que vai para além do ano, não é? Portugal vai ter uma Capital Europeia da Cultura em 2027. Vai ser pela primeira vez uma competição. Nunca foi. Até 2012, foi precisamente a viragem, a mudança do regulamento foi a partir de 2013. Foi uma escolha foi uma escolha política, foi uma escolha nacional, uma escolha do Ministério da Cultura, ou não, foi uma escolha política. Okay. A partir de 2013 passou a ser uma competição com regras impostas pela União Europeia, com critérios impostos pela União Europeia e com um júri independente. E, portanto, esse júri, neste momento, segue um conjunto de critérios e escolhe. Portanto, a decisão é absolutamente independente. Okay. E o primeiro critério é precisamente esse, é que a cidade tenha uma estratégia cultural e que essa estratégia seja um documento político e um compromisso político. Okay. Não basta convidar uns consultores para fazer uma estratégia, certo. Essa estratégia tem que ser aprovada em Assembleia Municipal. Okay. E tem que estar, nós temos que ter uma carta de compromisso de honra em que ela foi aprovada. Ela pode ser aprovada na data do dia anterior, do dia da seleção, mas se não chegarem lá com a carta, não são eliminados, basicamente. E, portanto, as candidaturas são entregues em 2022, não? 3? O processo agora, como é um projeto de grande desenvolvimento e de grande envergadura, são 7 anos antes. 7 anos. Porque depois de ser nomeada, normalmente são 5 anos. Portanto, é para o ano, 2020. 2021. 21, ok. 2021 teremos a entrega dos dossiês de pré-seleção, o primeiro dossiê, que será alvo de uma pré-seleção, e depois mais 6 meses para melhorar esse documento para um conjunto normalmente mais restrito de candidatos, ou não, porque também não há regras do número de cidades que passa, depende da qualidade. Podem passar todas, e depois a seleção final. Portanto, eu diria que em Portugal teremos uma nomeação talvez em finais de 2021, 2022, para começarem a trabalhar para 2027. Ok. Cultura está muito associada a património histórico. Portanto, cidades com património histórico como Braga ou como Coimbra, à partida são vencedoras natas ou não é bem assim? Não é um critério. Como assim? Portanto, o passado não interessa, o presente também não interessa muito. Sim. E é um projeto futuro.
Portanto, a candidatura é um projeto, é uma visão da cidade. Ok. Para o desenvolvimento dessa cidade através da cultura. E é aí que nós nos concentramos. Claro que se a cidade tem um património lindíssimo e magnífico, poderá utilizá-lo, e se souber utilizá-lo bem no projeto futuro, excelente, claro. Já são recursos, claro. Mas não significa que vão saber utilizá-lo bem. Estamos a falar de urbanismo, estamos a falar de arquitetura, estamos a falar de mobilidade, estamos a falar de apoio social, estamos a falar... É tudo isto que entra na fórmula? Entra na fórmula, vamos ver. Portanto, a cidade tem que ter uma estratégia cultural. Normalmente essa estratégia cultural deve ser transversal. Mas depois, o programa artístico e cultural, que era apenas a única coisa que estava quando Lisboa foi capital em 94, também ainda lá está. E depois será esse programa que vai ter que traduzir também a visão da cidade em termos artísticos e em termos culturais. Claro que quando há uma estratégia para desenvolver a cultura, nós depois podemos perguntar, e então qual é a visão urbanística, a nível do plano urbanístico? O que é que está previsto? Vão construir o quê, onde? Okay. Vão receber visitantes e como é que eles chegam aqui? Claro. O que é que está previsto a nível da mobilidade e a nível das acessibilidades? Claro que também se vai perguntar, porque o programa, a política e o programa... Nós perguntamos qual é e perguntamos como. Como é que ele foi definido? Foi um diretor artístico que o definiu sozinho ou envolveu as forças vivas, o setor, os profissionais do setor da cidade e de fora da cidade, porque também não vamos criar fronteiras rígidas, nem muros. No caso da estratégia, é uma estratégia cultural, portanto, se for em sentido lato, sendo todos os residentes seres culturais, quem é que contribuiu para definir essa estratégia? Foi participada? Portanto, os movimentos bottom-up são preferenciais? Sim, são preferenciais. Okay. É um programa que para quem? Claro. Para as diferentes comunidades que são as residentes. Atenção, quando nós falamos a nível da cultura europeia, a cultura europeia é diversa, é muito diversa, lá está, nos diferentes países, mas nos nossos países, hoje em dia, temos a viver connosco culturas de todo o mundo. E eles também fazem parte da cultura europeia. Claro. E, portanto, também se espera que eles possam ter uma voz e ter algo a dizer neste programa. Ok. Queres dar algum exemplo de alguma cidade europeia que achas que é um bom exemplo? Eu que até possas aconselhar ao nosso estimável público a visitar? Pronto, então vou falar da cidade que é no momento. Aliás, são duas, portanto, compete-me falar das duas, mas eu tenho assim uma predileção por outra, até porque eu conheço melhor, por uma delas. Neste momento há duas capitais europeias da cultura, são sempre duas desde 2000. Em 2000 até, com a mudança do milénio, foram 6 ou 7. Neste momento, a cidade de Matera, no sul de Itália, e a cidade de Plovdiv. Um pouquinho abaixo de Nápoles, não é? Mais para o meio. Mais abaixo de Nápoles, ali no calcanhar da bota. No tacão. No calcanhar. Tacão da bota. Estava a pensar, era em mim. No tacão da bota. E Plovdiv, na Bulgária. São duas cidades belíssimas. Eu tenho uma certa preferência por Matera, melhor. Come-se melhor, na Itália. É importante. Também comi bem na Bulgária. Por acaso tive a sorte de estar nas duas, nós não viajamos para todas as cidades. Mas às vezes fazemos visitas de monitorização. Sim. E vamos é rotativo e tive a sorte de visitar estas duas cidades. Mas tive a sorte politicamente houve uma série de conflitos na Itália e, portanto, eu ainda fui lá 2 vezes. Era se for para monitorizar. Bom, a não fugir à questão. Matera é uma cidade belíssima, é uma cidade que não tem nada a ver com a imagem que temos das cidades italianas, o Renascimento, o Barroco, é mesmo cavernas. É uma cidade esculpida na rocha, é uma cidade maldita. Eu convido-vos, se não a visitar, pelo menos a ir ao Google e procurar as imagens, porque é surpreendente.
E era uma cidade, as cidades do Sul são já de por si cidades de alguma forma desvalorizadas, nomeadamente a nível da política nacional, e na verdade a capital europeia permitiu redefinir a política de turismo italiana, nacional, no sentido de aproveitar a capital europeia para investir no Sul e para valorizar o Sul e um turismo diferente. O que é que eles fizeram lá? É um trabalho, foi um projeto, convém dizer que a seleção foi muitíssimo renhida, foram cerca de 30 cidades que se candidataram, e depois as pré-selecionadas, claro, foram muito poucas. Eu não participei na seleção, mas participei depois na monitorização, e aquelas que eram as candidatas natas, eram aquelas cidades lindas, não é? As grandes, não é? E bonitas no sentido clássico do termo, pronto, e que se esperavam do Norte que ganhassem. E depois foi uma cidade, vá lá, maldita, porque há toda uma história de que, em determinada altura, há um presidente que vai a Matera e a cidade era insalubre, porque as pessoas viviam em condições pobríssimas, viviam em cavernas, literalmente, no século XX. Mas vive lá gente agora? Agora vive, mas agora começa a ser altamente gentrificada, não é? Porque depois, a determinada altura, a cidade é quase evacuada, aquela parte da cidade é evacuada e a cidade começa a crescer na parte superior. Portanto, tem também uma parte barroca e... Quantos habitantes tem? Para termos uma ideia. Não me perguntes que eu não sei. Não me lembro nada. Mas é o tamanho do Porto, é o tamanho de Guimarães? O tamanho... não, é o tamanho de Guimarães. Guimarães? Sim, um bocadinho, talvez maior. Posso estar a dizer grandes asneiras, por favor. Sim, mais ou menos. Vou procurar Não tem Wikipedia, que 30 milhões de habitantes? Não. Não chega a 200 mil. Então eles fizeram o quê? Fizeram uma recuperação de património? Não fizeram recuperação de património porque já não foi preciso, porque já estava recuperada, já a cidade já tinha mudado muito, mas fizeram um investimento muito grande a nível do trabalho com as comunidades. Têm jardins, por exemplo, é um dos projetos, o Garden Utopia, que eles chamam, tem mesmo o título em inglês, em que eles trabalharam os jardins. E portanto é a nível do bairro, portanto é micro, são projetos micro, com as diferentes comunidades, no sentido de embelezar o espaço público. E tu vais dizer isto não interessa para nada para nós irmos visitar? Não. Mas eles depois também têm outros nomes, grandes nomes sonantes das artes, têm música, têm grandes eventos. Claro. Mas depois começaram a tentar trabalhar, lá está, a identidade também, tal como fizeram em Guimarães, e os diferentes públicos. Pronto, outro exemplo, eu citei Matera porque realmente era o monstro que passou a Belo, e é também o facto de, no contexto italiano, ter realmente reposicionado o sul de Itália no âmbito da política nacional. O sul são sempre os do sul, não é? Já. Nós somos do sul, sabes disso? Eu sei, então não sei. Os mouros. Não fui eu que disse. No caso, por exemplo, de uma cidade que vai ser capital europeia em 2022, a cidade de Kaunas. Kaunas é uma segunda cidade lituana. Sim. Para a Lituânia é aqueles lá para cima, no Báltico, não é? Lá para cima, Báltico. Sendo que a Lituânia são os do sul do Báltico. Aqueles são russos, tem aqui 20 anos, 30 anos destes países, não é? Sim. É quando implodiu a União Soviética. Sim. Países muito recentes, não é? Países muito recentes, mas que já foram países antes da União Soviética. Sim. Já tinham se tornado autónomos antes da União Soviética. Mas tiveram a Prússia, não é? Tiveram os suecos, tiveram uma série de povos. Eu presumo que nesses países a questão identitária esta é muito forte, não é? A necessidade deles se afirmarem como não russos, mas imagino. E se afirmarem como europeus, sim. Daí que eles pegassem precisamente no caso da cidade de Kaunas, segunda cidade também. Portanto, há sempre uma grande rivalidade entre as primeiras e as segundas cidades, e eles ainda por cima foram a capital da Lituânia num determinado período em que Vilnius, a capital atual, estava ocupada. E portanto ficaram com o título da capital temporária.
ficaram com o título da capital temporária, e eles pegaram nesse título da capital temporária com tudo de bom e de mau, porque o facto de eles terem sido capital durante um período permitiu uma construção enorme na cidade, de um conjunto de edifícios para depois albergar precisamente a administração e o governo, que hoje em dia são um património lindíssimo do modernismo, que depois, que são também no fundo o orgulho da cidade, ao mesmo tempo também uma certa angústia por já não serem a capital, e ficaram sempre com esse trauma da capital temporária. E eles pegaram neste conceito e transformaram-no na capital da Europa e numa capital contemporânea. E todo um programa que desenvolveram à volta da mudança de identidade para uma capital europeia contemporânea, a capital que era temporária. Sim, mas estamos a falar sempre de recuperação, de edifícios, construção de novos edifícios, e sim percebemos. O que eu não percebi muito bem é a parte mais do trabalho com as comunidades, estavas a falar. Queres dar exemplos mais concretos para nós percebermos melhor como é que isso funciona? Ok. Em primeiro lugar, uma parte que eu não quero esquecer, que também é forte em Kaunas, e também é comunidades, mas não é comunidades, aí eles são os profissionais, e eles têm vindo a trabalhar muito a capacitação do setor. Okay? Portanto, já estão a trabalhar... Setor das indústrias criativas. E culturais, e dos diferentes operadores, e depois inclui-se também aí a própria administração pública, o setor da hospitalidade, exatamente... Portanto, os taxistas, os hoteleiros, os restaurantes, para também os formar para receberem os visitantes e para receberem e continuarem a receber depois, não é? Para terem uma perspectiva e uma forma de estar e uma forma de ver diferenciadas. Depois, as comunidades são toda uma série de projetos que permitem aumentar a participação cultural, e fazer com que as outras, com normalmente aqueles que estão mais arredados da cultura, possam também beneficiar, e fazer com que eles se sintam que estão a construir também a sua cidade. E, portanto, eles são chamados para lançar projetos. O programa é curado, portanto, a curadoria é feita por eles mesmos, muitas vezes, alguns dos projetos, eles propõem os projetos. Não tem que ser necessariamente tradicional. Quando estamos a falar, por exemplo, de estrangeiros que vivem na cidade, não tem que ser o folclore, não tem que ser os seus cânticos, e aí é a dimensão social também, é eles também sentirem que estão integrados e que participam e serem chamados para resolver os diferentes problemas. São tão diversos os projetos de todo o tipo. Olha... Nós, aqui há uns anos atrás, contávamos aqui um bocadinho o nosso canto, ir a Madrid era uma aventura. Madrid era mesmo diferente de nós. Nós fomos desenvolvendo um bocadinho e agora ir a Madrid, ok, é giro, mas já não é aquela coisa. Ou seja, as sociedades estão a tornar-se cada vez mais iguais, ou pelo contrário, estes processos permitem afirmarem-se com mais, pelas suas diferenças. As diferenças estão mais a vir ao de cima. Qual é que é o resultado disto tudo? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Logicamente que há uma série de elementos em que nos tornamos cada vez mais iguais, porque temos os mesmos meios quase de comunicação, viajamos muito mais, podemos comunicar uns com os outros e, portanto, exprimimos-nos de uma forma muito mais próxima, mais semelhante. Portanto, há um fenómeno de standardização, se é por aí. Ao mesmo tempo, sendo que nós partimos de bases e de culturas muito diferentes, e as sociedades são cada vez mais multiculturais, também nós nos exprimimos e utilizamos os mesmos meios e a mesma informação para resultar em coisas diferentes. E, portanto, tanto nos tornamos muito iguais, como também podemos exprimir diferenças cada vez maiores. Isso parece uma contradição, mas é mesmo assim. Eu acho que é assim que eu vejo. E funciona. Aceito muito bem. formas de ver.